Olá, meu amigo, minha amiga. Pessoas como você e eu podemos estar testemunhando um processo de transformações e rupturas na história da humanidade, como nenhum analista poderia prever que acontecesse em tão pouco espaço de tempo. A principal nação que está no foco dessas questões todas são os Estados Unidos da América, ali comandada pela figura de Donald Trump, que tem em países afora uma série de seguidores, uma série de admiradores, uma série de personagens que funcionam mais como membros de uma seita. Aqui no Brasil, talvez seja a mais numerosa. E onde estão essas criaturas todas quando nós estamos vendo agora o dólar dar uma disparada aqui no Brasil em quase todas as partes do mundo? Onde estão essas figuras para defender uma América grande novamente? E o interesse da nossa nação? Estão todos agora escondidinhos, né? Ninguém está falando absolutamente nada. Todo mundo pegou aquele bonezinho, vamos fazer a América grande novamente? Todos esconderam. E os que estão lá fora tentando uma vassalagem adicional, esses estão perdidos. Estão vendo que as suas pautas internas aqui também ficaram explodidas. Vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, sobre o que está acontecendo no mundo, como é que isso pode afetar a nossa realidade aqui. E também vamos lembrar o que está acontecendo com essa gente toda que está na fila rumo a Papuda, Bangu 8 ou a Colmeia. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já fazem parte aqui do nosso portal. Participe aqui do nosso portal, mande seu comentário, dê seu joinha e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, não tem ninguém que tenha certezas nos dias de hoje do que poderá acontecer com o mundo, do ponto de vista econômico, dos interesses, da geopolítica, enfim, porque parece que o mundo está sendo tocado por um chefe de um trem fantasma, né? Que é a figura de Donald Trump. E o trem fantasma, apesar de ter um trilho, sempre vai deixando as pessoas assustadas. E se o trem pegar muito embalo, ele pode até sair dos trilhos. Isso deixa as pessoas que estão lá no final do trem fantasma com muito medo, né? Aqui no Brasil, essas pessoas todas que estavam e ainda estão acopladas a essa figura dos Estados Unidos, estão tentando aqui perverter a realidade, fazendo com que os criminosos de ontem possam ser anistiados um pouquinho mais à frente, mas todos eles estão escondendo o fato principal, que essa história toda de anistia é um grande engodo para livrar da cadeia o principal criminoso que a história do nosso país já produziu em todos os tempos. E eles estão aqui com um discurso que o Brasil teve anistia no passado, muitas pessoas foram anistiadas, e ficam repetindo uma série de mentiras. E uma das pessoas que é atingida por essa mentira é a ex-presidenta Dilma. A gente toda hora vê coisas como essa aqui. Ó. Vamos colocar aqui a verdade aqui para dar argumento para vocês, para rebater esses insanos quando você tiver alguma conversa de amigos ou de parentes. Né? Vamos ver o que essas criaturas falam. Vamos lá. Aeroporto do Galeão com desembarques transmitidos pela Rede Globo de presos políticos, Leonel Brizola, Márcio Moreira Alves, Miguel Arraes, aquele abraço transmitido do Betinho com o Enfio, todos eles voltaram ao Brasil, artistas. Essa gente toda, eles não deram nem um peteleco, nenhum mosquito. Eles foram banidos do nosso país, porque senão eles morreriam por conta dos seus pensamentos, as suas falas a favor da democracia, do Estado brasileiro, da nossa pátria. Então, comparar esses brasileiros que se colocaram à frente de tantas violências para defender a nossa pátria com esses vigaristas que quiseram destruir a democracia do nosso país é uma disfarçatez muito grande, né? Uma picaretagem, um mau-caratismo muito grande. Mas a coisa avança por aí. Vamos lá. Ele perde completamente a noção da gravidade do que foram os crimes cometidos durante o regime militar por terroristas. Não é regime militar, ô meu chapa, é ditadura. Ditadura. Regime é quem está precisando perder peso, né? Se tem um sequestro, mas nós tivemos uma presidente da República anistiada, a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff participou da VAR Palmares, a vanguarda armada revolucionária. Olha só, eu tenho que chamar o senhor Silvio Navarro de idiota. Ele é jornalista, mas é idiota. Porque ou é mal intencionado ou não teve o cuidado de checar algum tipo de informação, porque a presidenta Dilma Rousseff não foi anistiada. Ela foi presa aos 23 anos, foi torturada barbaramente, num local que outras pessoas foram assassinadas e foram desaparecidas,
E ela cumpriu a pena dela integral, é que a pena dela foi reduzida, mas ela não foi beneficiada por anistia nenhuma. Inclusive, ela perdeu os direitos dela, políticos, durante 18 anos. A anistia não pegou a presidenta Dilma. Então, parem de fazer canalice com o sofrimento, com a história das pessoas. Isso aqui foi o julgamento da presidenta Dilma, com 23 anos, na auditoria militar. Tem essa foto aqui, como vocês podem observar, aqui no fundo, os militares da auditoria militar, quando eles viram que a fotografia ia ser feita, né, eles esconderam o rosto, de vergonha, né, de estarem ali. Uma moça que já tinha passado por todo tipo de sofrimento, de tortura, está ali sendo julgada, né? Então, a gente tem que relembrar isso, porque esses canalhas não têm limites. Eles estão agora com essa luta pela anistia. A gente vê um Nicolas Ferreira da vida, vê a Michele Bolsonaro falando de anistia. Essa gente não sabe do que eles estão falando. Eles estão tentando essa ilusão toda para salvar o criminoso mor da nação, o senhor Jair Messias Bolsonaro, né? Mas não vão conseguir, não, né? Infelizmente, algumas criaturas que eclodiram com esse esgoto bolsonarista, eles merecem um tratamento mais duro. Hoje, na coluna do Reinaldo Azevedo, ele lembra que todo mundo que acompanha o nosso canal e outros canais também, né, progressistas, estão revoltados com essa figura aqui, o senhor Gilvan da Federal, figura bizarra, né, um agente da Polícia Rodoviária Federal, que se elegeu deputado federal, que fica andando com a bandeira colada ali no ombro para cima e para baixo. E a coluna do Reinaldo tem esse título: Caçem e processem. Deputado quer Lula morto e tenta impedir meio de defesa. Gente, é uma coisa tão absurda eles quererem tirar da segurança de Lula qualquer tipo de armamento para proteger a segurança do presidente. Evidentemente, isso é inconstitucional, isso não passa, mas mostra a palhaçada, a demência, o crime que essa gente está tentando fazer contra o nosso país, ainda nesse período que, ao mesmo tempo, eles querem anistia. Eles querem praticar a violência, querem colocar a vida do presidente da República sob risco, e aí depois eles querem também anistia, porque os outros são inofensivos, eles ficam fomentando esse discurso de violência. E aí, enfim. Mas isso tudo, gente, infelizmente vai ser difícil caçar um criminoso desse, porque se normalizou o discurso de violência e o discurso também da boçalidade dentro do Congresso Nacional. Isso permitiu que Bolsonaro, não tendo sido caçado, que ele chegasse até onde ele chegou. Agora, não pensem vocês que isso é uma coisa inocente, não, porque os grandes veículos de comunicação que poderiam colocar todos esses fatos para a reprovação da sociedade, até para educar a sociedade, eles ficam silentes, eles ficam omissos, porque manter esse esgoto no espaço político aqui no nosso país é funcional para os interesses econômicos desses grupos. Porque na medida que eles nos estressam, que eles nos atraem para as pautas deles, para rebater, para tentar educar, fazer o contraponto no sistema político aqui do nosso país, todos os interesses econômicos dos grandes grupos econômicos vão passando, né? Eles vão se mantendo, eles ficam intocados. Como acontece aqui no Brasil, acontece em outras partes do mundo. Então, vai ser difícil caçar esse criminoso, mas nada impede que o presidente da República mova uma ação contra ele por danos morais, porque esse tipo de ato que ele fez não está não previsto no Código Penal brasileiro, nos crimes contra a honra, que é o que ele fez ali. Ele pode ser processado, pode perder um dinheirinho. E, infelizmente, né, as indenizações no nosso país para esse tipo de crime são muito baixas. Está na hora de sofrermos uma reforma no nosso sistema jurídico aqui, no nosso sistema legal, para possibilitar que criminosos como essa criatura aqui possam ser mais responsabilizadas, né? Enfim, vamos ver o que vai dar essa história aí, se isso vai ganhar mais alguma projeção. Pelo menos o presidente Lula tem que processar e parece que vai processar, através da Advocacia Geral da União, que é a responsável de proteger os interesses da pessoa, da instituição Presidência da República. Bom, bancada da bala planeja arquivar PEC da segurança de Lula. Vejam como essa gente tem má fé. Os mesmos que ficam querendo que a segurança seja uma bandeira muito grande, eles querem dinamitar essa PEC da segurança, que praticamente cria uma espécie de sistema único, né? Um SUS da segurança.
fazendo com que todas as polícias tenham informações, as polícias civis, todo o sistema de segurança tenha informação sobre determinada pessoa que cometeu um crime, que esteja sendo procurada, para tornar isso mais veloz, mais funcional, mais prático, ajudar com que o sistema de segurança funcione melhor. No entanto, essas criaturas do bolsonarismo, eles querem sabotar essa iniciativa, né? Enfim, eu acho que não vão conseguir não, mas isso vai mostrando o caráter imoral, insano, criminoso dessa gente toda. Daí a gente chega aqui nas questões internacionais que estão aí sendo bombardeadas nos noticiários. Estados Unidos ordenam que imigrantes com permissão de residência temporária deixem o país. Gente, a sociedade norte-americana está fraturada, eles estão numa corrosão profunda, eles estão ali se drogando, eles estão se matando, eles estão ficando empobrecidos nas últimas décadas e eles precisam sempre arrumar inimigos, né? Normalmente os Estados Unidos fazem guerras, o que é uma coisa que atrai atenção, mobiliza, faz uma comoção, uma unidade da população e sem perceber que eles também estão sendo lesados, eles acabam absorvendo ou suportando maiores sacrifícios porque tem esses inimigos, vão mexendo com a pátria, com a bandeira dos Estados Unidos. Donald Trump está criando mais tumultos, né, fora das guerras, está criando uma situação que não deixa de ser uma guerra, mas uma guerra no plano comercial, que vai estressar muito o seu próprio povo, como já está estressado. Os americanos estão indo nas compras, estão estocando alimento, aquela coisa de filme de zumbi, né? E alguns que estão lá fora podem estar recebendo, alguns brasileiros, a cartinha para se mandarem de lá, porque são criaturas indesejáveis por lá. Bom, agora é a nossa vez de passar a perna na China, diz Trump. Pequim fala em bullying. O Trump está elegendo a China como seu principal inimigo, como uma espécie de bode expiatório dos seus problemas internos. E quando ele fala isso, que agora é a nossa vez de passar a perna na China, ele simplesmente demonstra uma ignorância, uma arrogância histórica muito grande, uma arrogância de caráter mesmo. Porque se tem um país que se somou a outros países para ferrar a China na história da humanidade, foram os Estados Unidos. Na Primeira e na Segunda Guerra do Ópio, que a China estava escrava ali do vício, de drogas que eram traficadas legalmente pela Inglaterra. Vejam só, gente. E depois, quando o povo chinês, o governo chinês, repeliu esse tipo de importação que eles faziam, ou de exportação de drogas, de ópio para lá, houve uma guerra e os Estados Unidos se colocou ao lado da Inglaterra e depois foi beneficiada com alguns portos também, controle de alguns portos naquela região ali. Então, se tem um país que foi espoliado, foi vítima de agressões, que sofreu, que levou pernada, foram os chineses, né? Foi a China e os chineses. E hoje eles estão ali viraram uma grande potência por conta de um processo todo de transformações, revoluções impressionante. China retalia mais uma vez e anuncia tarifas de 84% sobre produtos dos Estados Unidos. Olha só, gente, a China tem coisas muito interessantes, né, que dificultam aí sanções. É o país que tem o maior volume de reservas em dólar no planeta. Eles têm 3.241 bilhões de dólares. Então, eles têm investimentos em várias partes do mundo, eles têm investimentos diversificados. Então, é uma nação também que tem um colchão muito grande para suportar uma série de situações. E, mais do que isso, eles têm um sistema político que não é o mesmo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se Trump continuar fazendo muita besteira, ele cai, ele vai para o ralo. Ele pode sofrer consequências ali muito severas junto com os grupos políticos e econômicos que estão com ele. O povo pode se manifestar de maneira muito contundente. Isso não acontece na China, que tem uma estabilidade, porque muita gente fala, o Xi Jinping é o ditador. Olha só, o Xi Jinping ele é eleito pelo Partido Comunista Chinês, por mais de, sei lá, centenas de líderes partidários, líderes de movimentos ali, que colocam a figura deles, do presidente deles nessa condição. Então, existe uma estabilidade e o povo lá consegue ser mais informado pelos veículos de comunicação lá na China, a suportar e convocado a suportar situações de uma maneira que nos Estados Unidos não se suportaria. Então, existe sim uma situação muito imperativa, como a gente viu no período da pandemia. Olha,
Eles dizem lá, tal cidade vai ser bloqueada, não vai entrar ninguém, não vai sair ninguém, o vírus não vai sair, e pronto, acabou. O povo tem que se submeter àquilo. Então, sem querer justificar uma situação ou outra, fato é o seguinte, nesse tipo de conflito, quem que você acha que tem mais condição de segurar a onda por muito mais tempo? Então, olha, gente, tá aí os analistas aí vão ter que se debruçar sobre essas questões. Conversei com vocês também que o Banco Popular da China já fez uma aliança histórica com outros países da Ásia, então nós vamos ter solavancos por todos os lados. Agora, aqui na Argentina a coisa está muito pior, viu, gente? O dólar lá deu uma disparada muito superior ao dólar aqui. Onde é que está Milei no meio dessa história toda? Onde é que estão aí os amantes de Donald Trump? Quem é que defende agora o que está se fazendo lá? Onde é que está o bolsonarismo aqui? Bom, estão preocupados agora com cadeia, né? Ninguém está falando do aumento do dólar, não. Está todo mundo caladinho. Bom, mais tarde eu volto. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá legal? Tchau!